Bom dia, Brasil! Sejam bem-vindos à nossa segunda live de 20, falando sobre planejamento, liderança e sucessão familiar, que é da vida para o campo. Nós estamos aqui para trazer entendimento e sabedoria juntos. Eu criei um e-book gratuito para você acompanhar as 20 semanas, com a ideia central da live, trazendo esses 3 pilares que foram divididos dentro do e-book, e cada tema, cada live tem a sua atividade para ser feita, porque nada melhor do que ouvir e praticar e pôr a mão na massa, para a gente expandir sobre o que realmente é um planejamento, o que realmente é ser um líder ou uma líder, o que realmente é uma sucessão familiar. Então, nessa jornada que nós estamos aqui juntos, durante 20 semanas, nós vamos refletir sobre isso. E eu conectei esses 3 assuntos que são os mais solicitados no Google por nós, pessoas do agro, conectando com a palavra do Senhor. Então foi tudo conectado, juntado aí. Céssia, essas lives são só para quem é do agro? Não. Céssia, essas lives é só para mulheres? Claro que não. Céssia, essa live, ela é só para quem vai fazer sucessão e o pai tem fazenda? Não. Gente, à medida que a gente for passando dentro dos temas, vocês vão entendendo que quão ele é, os 3 temas, quão eles são profundos e eles são uma expansão de consciência, porque a gente passa do que é o entendimento raso, do que é um planejamento. Inclusive, dentro dessas 20 semanas, o primeiro pilar, que é o planejamento, a gente já está trabalhando ele. E o tema de hoje é sabedoria no planejamento. Sabedoria desse planejamento. O que é realmente fazer um planejamento com sabedoria? O que realmente é planejar? Na live da semana passada a gente já falou isso com mais consciência, com mais clareza. Mas, gente, nós precisamos planejar para absolutamente tudo. Para você emagrecer, fazer uma dieta, a você realizar uma grande ação dentro da sua fazenda, dentro do seu negócio, com gestão de pessoas, que seja fazer um investimento, que seja empreender, que seja vender mais, que seja receber mais pelo seu trabalho. Você precisa planejar isso. E o que é isso? É reconhecer o seu estado atual, e conhecer o estado onde você gostaria de chegar, de estar, e criar dentro desse espaço etapas claras, definidas, consecutivas, para que você chegue lá. E aí, na palavra de hoje, que traz a sabedoria no planejamento, evita o fracasso. A gente sabe que para a gente chegar do ponto A até o ponto B, o mais importante é mais do que chegar no ponto B, é saber onde eu estou no ponto A. E quando a gente reconhece onde nós estamos, quem somos, as nossas habilidades, as nossas competências, eu sou bem repetitiva com isso aqui. Quem assiste as minhas lives aí, tem 3 anos que eu faço live. Quem assiste as lives sabe o quanto eu falo a mesma coisa, porque não tem como ser diferente. Eu entendo o que eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco. Eu entendo as minhas limitações em relação a isso. Se eu entendo as minhas limitações, eu sei o que eu vou fazer com facilidade e eu sei onde eu não vou ter facilidade para executar aquilo que precisa ser executado. Porque dentro de um planejamento, ele não vai ser só o que você gosta, ele não vai ser só as coisas boas, ele vai ter de tudo. Ele vai ter um misto de informações. Então, esse fracasso, ele parte do princípio de você reconhecer onde você está e quais as limitações que você tem deste lugar. E o que é fracassar? Eu escuto muito e eu já falei muito, deu errado. Quando eu pedi demissão da multinacional que eu trabalhava e fui morar na praia, outro dia eu conto essa história por aqui, eu cansei da vida que eu tava, falei, vou largar tudo e vou morar na praia. Eu tenho certeza que você que está me assistindo já deve ter verbalizado isso algumas vezes. E falava, César, mas você vai viver de que lado? Da minha arte? Vou vender coco na praia, vou vender miçanga, sei lá. Quem não falou isso, gente? Meu Deus, eu já escutei isso tanto.
E todo mundo falava, Cési, você não tem coragem? Eu falei, que isso, gente? Vocês não me conhecem, não. Se tem uma coisa que eu sou, até hoje, é corajosa. Pedi demissão e fui morar na praia. E quando eu fiz esse processo, hoje, com a maturidade que eu tenho e entendendo o planejamento, eu até planejei bem, mas eu planejei para curto prazo. Eu não fiz um planejamento de longo prazo. E eu não planejei e não olhei para o que seria fracasso. E eu pensar assim, tá, eu fui abrir uma cafeteria, fiz um plano de negócio, fiz todo um planejamento, retorno sobre investimento, sobre toda a estratégia, abri essa cafeteria. Logo depois veio a pandemia, algo que ninguém imaginou, que é impossível planejar uma pandemia. O tempo passou, fechei essa cafeteria. E aí, o que eu ouvi ouço muito e disse muito também é fracassei. Meu planejamento lá do passado deu errado e eu fracassei. Será que eu fracassei mesmo? Porque o fracasso, ele é o quê? Hoje, eu percebo que eu fiz um bom planejamento e que aquilo não foi como eu gostaria, baseado no que eu não gostaria aconteceu, eu entendi que não fazia mais sentido para minha vida. Então, será que eu fracassei mesmo? Porque a gente fala, deu errado. Será que deu errado? Ou você deu o que tinha que dar para você aprender o que tinha que ser necessário para você seguir? E a nossa sabedoria tem que ser a partir daí. Porque o fracasso, ele só é real quando você não aceita que existem mudanças, existem adequações. E aí, lá no e-book está escrito isso aqui, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Será que o fracasso, ele não vem da nossa pressa? Será que ele não vem da nossa vontade de fazer aquilo acontecer a qualquer custo, a qualquer prazo? Será que o fracasso, ele não vem da nossa necessidade de provar e ser aprovado? Porque, analisando essa história que eu acabei de contar para vocês, se eu tivesse ficado lá e continuado com o negócio, uma hora ele ia dar certo. Mas um ponto muito importante para o seu planejamento dar certo e você, na teoria, não fracassar, é ter um bom senso de isso aqui, entrada, saída, de financeiro, de gestão de pessoas, de organização, mas o principal, o propósito do Senhor na sua vida. Esse bom senso desse plano dar certo você está fazendo o que o Senhor quer que você faça? Você está alinhado com o propósito de Deus na sua vida? Porque só se você estiver alinhado com o propósito do Senhor na sua vida é que você realmente vai ter sucesso. Que você realmente vai ter um planejamento de excelência para ter um resultado dentro das suas expectativas. Porque o rápido, ele não é sustentável. E Deus não entrega nada, aliás, Deus não entrega tudo nas suas mãos de uma vez só. Deus não entrega nada por completo, Ele entrega fracionado para Ele te forjar, te moldar, te preparar e te manter alinhado com a vontade dEle na sua vida. Gente, o dia da noite pode levar anos. Do dia para a noite pode levar 10, 20, 30 anos. E isso não quer dizer que você fracassou. Isso quer dizer que tem um preparo. Mas esse preparo só vai te trazer resultado se ele estiver alinhado com a vontade do Senhor para a sua vida. Porque você pode ter sucesso, como eu já tive muito sucesso, profissional, dinheiro, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E eu achava, de verdade, que eu estava arrasando. Falei, agora eu encontrei meu objetivo de vida, agora eu vou prosperar como nunca, agora eu tô ganhando muito dinheiro, e agora que eu bati as metas do mês, eu olhava a conta no banco e pensava, é isso, agora eu acertei a mão. Mas eu não tinha um planejamento sábio baseado no Senhor.
E aí a gente tem que entender o que é prioridade. Porque o propósito ele precisa estar correto. Senão o planejamento será em vão, mesmo tendo grandes resultados. Eu anotei essa frase aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Então o propósito precisa estar correto para o seu planejamento estar ajustado. Então vamos trazer isso, por exemplo, para uma fazenda. Estou desenvolvendo um projeto lá na fazenda. Inclusive quarta-feira tem churrasco porque nós batemos meta. Não sei se tem alguém da minha equipe me assistindo aqui. Contratei até um churrasqueiro, gente, porque a meta foi assim, a meta da meta. E quando a gente definiu algumas metas e algumas estratégias para dentro da fazenda, junto com esse projeto que eu estou desenvolvendo de pessoas, porque o agro é para pessoas, com pessoas e por pessoas. E nunca será diferente. E não é só o agro, não, todos os setores. E como é bom trabalhar com pessoas e que a partir do momento que elas entendem os objetivos comuns, a coisa, gente, ó, vai embora. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos churrascos de metas lá. A gente consegue compreender que o planejamento, o mais importante é ter consciência de onde a gente está, como eu falei lá no início, estado atual, mas onde todos nós vamos chegar. Porque o propósito de Deus na nossa vida, ele nunca é individual, ele nunca traz um resultado único. Ele traz um resultado para o todo. Todos vão ter ganhos e benefícios baseados no seu propósito individual. Essa live não é um propósito individual meu, mas ele não beneficia, esse propósito não beneficia outras pessoas. Então, o propósito está alinhado com o Senhor. E aí, quando você tem entendimento do seu propósito, executa um bom planejamento, do ponto A para o ponto B. Entende que são uma sucessão, o processo é uma soma de fatores, de ações continuadas que te levam ao seu objetivo, ao seu propósito e beneficia várias outras pessoas, aí você está alinhado com Deus, você está alinhado em sabedoria. E a palavra de hoje, que foi de Provérbios 21:5, fala: os planos de quem é esforçados conduzem à fartura. Mas não é uma fartura individual, é uma fartura coletiva, alinhado com o propósito do Senhor, com uma soma de fatores. Mas a pressa excessiva leva à pobreza, porque às vezes a gente toma decisões individuais, a gente toma decisões baseadas nas nossas dores, nós tomamos decisões baseadas naquilo que pensamos ser bom primeiro para nós, e não é por aí. O planejamento ele precisa ter uma visão ampla, de um benefício coletivo com resultado claro para mim e para o meio, para mim e para o todo, de mim para os outros. Aí eu sempre coloco lá no título do e-book, tá, né? Da vida para o campo, é de mim para todos. Bom dia, Débora, minha querida. Fiquem com essa palavra para essa semana. No e-book tem 3 perguntas para você responder lá logo abaixo do textinho, que fala o seguinte: quando você olha o planejamento, essa sabedoria do planejamento que precisamos, desse entendimento que tivemos aqui na live no dia de hoje, quais são suas prioridades? O que realmente é um planejamento? Você está alinhado com o propósito do Senhor na sua vida para servir o próximo? E aí, essa primeira pergunta é: o que eu aprendi hoje? Qual foi o seu aprendizado em relação a essa live que a gente falou agora? E depois você tem que refletir: qual decisão eu tomo a partir disso? E uma decisão, gente, não é assim, agora que eu entendi qual é, o que é o propósito do Senhor, eu vou seguir o propósito do Senhor na minha vida. Mas como? Qual é o propósito do Senhor? Então, qual é a sua decisão? Ela tem que ser clara. Tipo, vou orar todos os dias, vou planejar só após orar, vou tomar uma decisão depois de X dias de oração ou de tempo, ou fazendo isso ou fazendo aquilo. Precisa ter clareza. E a última pergunta que está lá no e-book é: o que Deus falou comigo? O que Deus falou com você hoje? Para essa semana, em relação à sabedoria do planejamento da sua vida. O que Deus falou com você? Escreva. Quando você para ler o e-book, para ler a passagem da Bíblia que está lá, que é Provérbios 21:5,
E para responder essas perguntas, eu afirmo com certeza absoluta que Deus vai falar com você. E essa dúvida que você tem, esse questionamento, essa insegurança, essa ansiedade vai cair por terra na hora que você fizer isso. Porque você vai parar para começar a planejar a sua vida de um jeito diferente. Vocês têm um dia extraordinário, uma semana fantástica. Tem muita coisa acontecendo. Se você quer o e-book, você vai no post, não é nos stories, é no post do Instagram, é o primeiro do meu Instagram. É uma artezinha verde, eu tô de blusa branca, roupa branca. Você comenta a palavra fé, tem que ter acento, que você vai receber de forma automática o e-book de forma gratuita. Nós vamos ficar aqui 20 semanas, nós estamos na segunda, semana que vem a terceira, com planejamento, com organização para a gente ser líder e fazer uma sucessão daquilo que é importante na nossa família, para a nossa vida. Vocês tenham um dia maravilhoso. Jesus abençoe imensamente a vida de vocês e que a presença do Espírito Santo se faça constante dentro de ti, para que você tenha discernimento e sabedoria para fazer as escolhas certas, estar alinhado com o propósito do Senhor.